Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre e nos escutando pela Cultural FM em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e região. Bom dia para você também que está aqui no chat nessa manhã gelada, conversando aqui com a gente. Então já deixa o seu bom dia, conta de onde você está assistindo a gente, porque Diego já está lá na redação para pegar o bom dia de vocês, ver de onde vocês são, de onde vocês estão. Então hoje, sexta-feira, sextamos, graças a Deus, agora ao vivo, né? Porque ontem eu tive alguns probleminhas e não consegui estar aqui com vocês, mas agora já estou recuperada, estou pelo menos uns 80% e já estou aqui na manhãzinha de sexta para falar de um monte de assunto que pode piorar o meu estômago. De quem que a gente vai falar? A gente vai falar de laranjão, não porque ele é ácido, mas porque ele é indigesto. Então a gente vai falar de Donald Trump, seu mega pacote aí que ele chamou de grande belo, mas a gente vai ver o que está por trás de tudo isso. Vamos falar de manifestação na Faria Lima? Parece que teve invasão por lá, a galera entrou no prédio mais caro da Faria Lima para protestar a favor, né, da taxação dos BBBs. Então a gente não é dos ex-Big Brothers, a gente está falando dos bilionários bancos e bets, então a gente vai falar sobre isso também. E tem produção industrial que saiu e não deu tempo. Na verdade, não é que não deu tempo, não teve programa hoje, então a gente vai ontem, né? Então a gente vai falar hoje. Antes de tudo isso, vamos dar uma passada na agenda, que eu já vou adiantar para vocês que ela tá curtinha, porque hoje é feriado nos Estados Unidos, é 4 de julho, dia da independência. Então hoje a gente espera, inclusive, um movimento mais morno na bolsa, um movimento mais morno nos mercados no geral, por conta do feriado. Inclusive, isso já aconteceu ontem, mas eu não vou dar spoiler, porque Diego que vai contar para vocês, mas o feriado já reduziu um pouquinho essa liquidez, essa negociação. Mas vamos lá, 3 horas da manhã na Alemanha, saíram as encomendas da indústria de maio. Às 5 horas em Luxemburgo, quem falou foi o dirigente do Banco Central Europeu. Ele fez um discurso ali numa reunião do Fundo Monetário e do Banco Mundial. Às 6 horas da manhã na zona do euro saiu o PPI, Índice de Preços ao Produtor de Maio. E ao meio-dia, daqui a pouquinho, no Reino Unido, quem fala é o Alan Taylor, o dirigente do Banco da Inglaterra, em uma escola de Londres, né? Então ele vai falar ali numa universidade de Londres. Mas vamos seguir por aí, porque tem mais um pouquinho de agenda, né? Uma agenda bem curtinha, como eu falei. Hoje sai balança comercial de junho. Aqui é velho conhecido nosso semanal e mensal. Então hoje sai o fechamento de junho da balança comercial. E os Estados Unidos vão ficar com os mercados fechados por conta do feriado da independência, que promete, hein? Mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Porque agora eu vou dar bom dia para o Diego, que está lá na redação, não só pegando aí os comentários de vocês, mas também tá para contar para a gente como fechou o mercado ontem, porque tem novidade. Diego, bom dia, como é que você está? Muito bom dia, Débora, muito bom dia para toda a nossa audiência, é um prazer estar aqui com vocês mais um dia. Prazer ter você aqui de volta, Débora, fico muito feliz que você tenha melhorado, esteja melhor. Muito bom dia para a nossa equipe de telespectadores fiéis, Gabriele Cozendei, Bad Dog, Silene Cocito, Yuri Saldanha, Gladys Garcia, Renato Murakami, Theo Ku, Naor Vasconcelos, desculpa. Muito bom dia para todo mundo. Vamos para o nosso alinhamento. O Ibovespa sextou com antecedência e bateu um recorde. Pela primeira vez, o principal índice da Bolsa Brasileira passou os 141 mil pontos durante o dia e fechou a quinta-feira em 140.927 pontos, depois de uma alta de 1,35%. Tudo isso num dia morno, com pouco movimento por causa da antecipação do feriado nos Estados Unidos, que fechou as bolsas de Nova York mais cedo. Inclusive, a gente viu isso refletindo na agenda, praticamente nada, né? 2 páginas de agenda bem curtinha. Na semana, o Ibovespa já acumulou uma alta de quase 3%. No mês, 1,5% e no ano passou dos 17%. Os destaques ficaram com os grandes bancos e a Petrobras, que puxaram a fila da valorização. Lá fora, estava todo mundo esperando os dados de emprego dos Estados Unidos e a espera compensou bastante. Foram criadas mais vagas do que o esperado e o desemprego caiu. O mercado também reagiu bastante bem a isso. Com isso tudo no radar, o Dow Jones fechou em alta de 0,77%, o Nasdaq com uma alta de 1,02%
E o S&P 500, se eu não me engano, fechou com uma alta de 0,83%. O dólar também caiu 0,28% e terminou o dia cotado a R$ 5,40, o menor valor desde o fim do mês passado. Nessa toada, o real se fortaleceu, ontem mesmo em um dia de dólar firme lá fora. Débora, vou passar a bola para você, querendo entender o que fez os bancos terem um dia tão positivo no dia de ontem. Vamos falar sobre isso, Diego. Diego engasgou ali com o teu, com o nosso, né? Com o Theo do chat. E ele agora precisa de uma pastilhinha. Baixou a entidade que baixou no Temer ali aquela vez no Diego. Coitado, beba uma água, Diego. Agora se hidrate. Agora vamos explicar o que aconteceu nessa bolsa ontem, porque a gente teve um movimento majoritariamente positivo por aqui. Das 84 ações que compõem o Ibovespa, 9 ficaram no terreno negativo. Então foi um dia de alta generalizada, a gente pode falar assim, não foi um dia que só um setor puxou o recorde, foi realmente bem difusa, né? A alta não ficou concentrada de forma alguma. E aí tem alguns pontos interessantes para a gente falar, né? Inclusive aqui dos bancos, que não tem nada a ver com os manifestantes, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. A Vale, por exemplo, ela não contribuiu com essa alta. Então foi um dia que a gente teve um recorde na Bolsa, a gente teve uma alta expressiva do Ibovespa, um mês que começa positivo, sem a participação da Vale no dia de ontem. A Vale caiu, inclusive ficou entre as 9 ações que caíram. Então a Vale não contribuiu e isso é interessante porque a Vale tem um maior peso individual. Então ela tinha até potencial para diminuir essa alta, limitar a alta, mas o Ibovespa conseguiu passar por cima disso e conseguiu fechar em alta de 1,35. Então, aqui realmente um movimento bem forte de otimismo com a nossa Bolsa. E eu vou explicar os motivos, inclusive, dos grandes bancos. Então, o primeiro ponto que a gente tem é a Vale não participando do dia de ontem, o que causa até uma certa estranheza, né? Causou até surpresa isso. Outro ponto que eu acho que vale a pena falar é que ontem os mercados nos Estados Unidos fecharam antes. Eles fecharam de forma antecipada por conta do 4 de julho. Então, foi um dia de pouca movimentação, não foi aquele dia que teve muita negociação, uma liquidez abundante. Foi um dia que as movimentações ficaram até mais mornas, um dia mais paradão no volume de negociação. Mas, mesmo assim, o Ibovespa conseguiu todo esse fôlego, porque alguns movimentos pontuais também de otimismo acabaram sobressaindo em um dia mais morno de negociação. Então, isso é bem interessante da gente pensar, que foi um dia sem grande movimento e sem a participação da Vale, que normalmente são dois condutores importantes da Bolsa. A Petrobras puxou bastante essa alta para cima, então ela teve uma participação bastante importante na alta e os grandes bancos também foram em bloco para o terreno positivo. E muito desse movimento, ele vem da entrada de recurso estrangeiro aqui no Brasil. Ontem foi um dia que o dólar caiu para o menor patamar desde o fim de junho, ficou ali nos 5,40, 5,41 se a gente arredondar para cima, mas foi um dia que o dólar fechou em queda aqui no Brasil e todos os pares fecharam em alta, né? Na verdade, o dólar fechou frente aos pares em alta. Então, os pares do dólar enfraqueceram e o real se fortaleceu em relação ao dólar. Então, o real ele se fortaleceu por um motivo bem específico. A gente tem algumas perspectivas importantes em relação à economia chinesa. A gente teve a divulgação do PMI, que trouxe bons ventos. Tem outros dados da economia chinesa mostrando uma possível recuperação mais forte nesse segundo semestre. E isso faz com que os países exportadores de commodities e países emergentes se fortaleçam. Então, o recurso está ali para ir para algum lugar. Onde que tem o maior potencial de valorização? É isso que ele vai ver. Onde ele vai ganhar mais no curto prazo. E aí o dinheiro entra aqui no Brasil para buscar essas oportunidades. E foi justamente o que aconteceu ontem, mirando também nos grandes bancos, nesse potencial de valorização. Então foi um dia realmente de otimismo na Bolsa de uma forma geral. E aí o dólar também se favorece, na verdade o real frente ao dólar, o real se fortalece e se favorece desse movimento, porque entra mais dinheiro aqui e acaba derrubando o dólar, mesmo num dia que ele se fortaleceu frente aos pares por conta de uma série de motivos também, principalmente alta pontual nos juros das Treasuries, apesar da gente ter tido uma leitura
mista ali do payroll. E por que ela foi mista? Né? A gente teve, ao mesmo tempo, um desemprego caindo, coisa que não era esperada, uma criação de vagas acima do esperado, que poderia jogar esses juros para cima também. Então, diante disso, o mercado poderia olhar e falar, bom, precisa subir juros porque está muito aquecido. Não foi o que aconteceu. Mas, por outro lado, a gente tem o salário, né, médio por hora, que é a medida lá dos Estados Unidos, subindo menos do que o esperado e crescendo pouco, que poderia, na visão de quem diagnostica a inflação assim, né, um diagnóstico sempre igual, isso poderia despressurizar e tirar a pressão da inflação nos Estados Unidos. Então, por isso que a leitura foi mista no sentido de juros. E aí a gente tem um ambiente que acaba trazendo esse sentimento de quando vai começar o corte. Provavelmente não agora, mas mais lá para setembro e fim do ano, um possível corte adicional. Então, essa dúvida começou a parar, então o mercado de juros ficou um pouco ali instável e isso favoreceu o dólar frente aos outros pares e não aos emergentes, por conta da expectativa de valorização das commodities. E isso é um ponto interessante, inclusive, porque a Vale não surfou essa onda. Quem surfou foi a Petrobras, até porque a Vale já vinha surfando essa onda do minério de ferro há 2 dias, então ela sofreu realização. E os grandes bancos também acabaram entrando nesse balaio aí com esses recursos vindos de fora, buscando essas oportunidades na nossa bolsa. Para quem lembra, nos outros dias os grandes bancos também não participaram da festa, eles estavam ali mais no terreno negativo, tinham caído no dia anterior, então agora eles voltam ali a subir. Então, ontem um dia interessante para a gente pensar em mercado financeiro e bolsa, mas aconteceu uma outra coisa, já que a gente está falando de Faria Lima aqui, aconteceu uma coisa bem interessante também, que foi a entrada de manifestantes em um dos prédios mais caros da Faria Lima, se não me engano, é o prédio mais caro de São Paulo, ele fica localizado na Faria Lima, é um símbolo do mercado financeiro, e os manifestantes entraram ali pedindo, né, e clamando ali pela taxação dos bilionários, taxação das bets, taxação dos bancos, dos super ricos. Então você vê que esse movimento ele está crescendo nas redes e fora dela. Ele está furando também essa bolha de rede social, de vídeo, de IA, que a gente está sendo inundado nesses últimos tempos. E aí você vê que esse movimento começa também a aparecer nas ruas, nas manifestações. Então é um momento muito importante para a gente falar sobre isso, porque é um momento também que o Congresso tenta enfraquecer essas pautas depois de ter derrubado o IOF, que agora está tudo suspenso, né? Então, nem cobra, nem descobra, né? A derrubada também foi suspensa, o aumento foi suspenso, a derrubada foi suspensa, enquanto o STF está analisando a situação. Então, está tudo ali em compasso de espera, está tudo em stand-by por enquanto, mas você vê que esse movimento, como se posicionou o Congresso brasileiro, acabou enfraquecendo outras pautas, como, por exemplo, o 6x1, como a isenção do imposto de renda para R$5.000, né, ou até R$5.000, com compensação ali em rendas acima de R$50.000, incluindo dividendos. Então, essas discussões acabam ficando enfraquecidas, porque se você derruba uma discussão que tem a ver com o fiscal, as outras começam a perder força e podem ser adiadas. E aí, nesse momento, a gente vê o povo indo para a rua falar sobre isso, tem plebiscito rolando também para discutir essas questões, tanto da jornada de trabalho quanto da isenção do imposto de renda, e essa enxurrada de memes e vídeos até críticos a toda essa situação, mostrando que a gente precisa falar sobre isso, precisa debater, porque senão esse assunto vai esfriar e pode ficar cada vez mais para frente, e aí a gente sabe que a corda vai romper para o lado mais fraco e vão acabar acontecendo mais cortes na saúde, na educação, nos benefícios sociais, quando se poderia buscar outras fontes de arrecadação, porque fonte de arrecadação não falta. O que falta é vontade de ir atrás dessas fontes. A gente poderia listar uma série de outras formas, tanto de arrecadação quanto de corte, que não sobraria para a população brasileira. A gente pode discutir se as desonerações, se as isenções e renúncias fiscais para as grandes empresas ainda fazem sentido.
Será que essas empresas ainda precisam de todas essas exonerações? Será que esses setores precisam de toda essa ajuda ainda? Ou eles já estão caminhando com as próprias pernas? Esse é um ponto para se discutir. Brigaram muito pelo não fim do PERSE, por exemplo, quando o PERSE já também não fazia mais sentido. Será que as empresas que receberam pelo PERSE teriam que ter recebido também tudo o que receberam? E por que se estendeu por tanto tempo depois que a pandemia já tinha terminado, se era um programa para reerguer os setores de eventos? Então você vê, né, que os benefícios, quando eles são dados a essas pessoas, perfeito, às vezes tem até um motivo específico ali, um setor-chave de desenvolvimento, algo que você queira priorizar, mas o problema é ninguém depois quer abrir mão dessa renúncia. E aí fica aquela coisa de você manter, porque ninguém quer brigar com aquele setor e, ao mesmo tempo, você está privilegiando, né, sempre as mesmas pessoas e com altos volumes de recurso. A desoneração de folha está aí também para contar a história. Foi colocada a desoneração de folha, por anos esperava-se que aumentasse o número de empregados e aí no final teve um estudo do IPEA que mostrou que quem recebeu desoneração de folha criou menos empregos do que quem não recebeu. Então, esse tipo de eficiência também da desoneração tem que ser discutida, tem que avaliar o impacto e ver, faz sentido manter isso ainda? Então, como eu falei, fontes de arrecadação, da onde cortar, não tem. O problema é, ninguém quer mexer com isso, ninguém quer botar a mão no vespeiro e o Congresso, muito convenientemente, vai defender os privilégios ali de quem eles estão ali para defender os privilégios e acaba que sobra para a população, já que se você vai defender privilégio de bancada de alguma coisa, provavelmente eles estão recebendo essas desonerações, você não vai votar contra. Isso além de votar pelos benefícios próprios, nem estou entrando aqui. Mas a gente tem um videozinho sobre a manifestação e a gente vai passar agora para vocês. Eu até vi um comentário aqui no chat, eu queria ver de quem que era o nome, mas acabei perdendo aqui nas mensagens de vocês, que falava, não esfriou a discussão, agora que esquentou, porque o povo está acordado, mas precisou tentar esfriar, né? A expectativa de derrubar o IOF não era só derrubar o IOF, né? Ninguém estava ali preocupado com os impactos econômicos do IOF no bolso das pessoas. O que queriam era enfraquecer justamente essa fonte de arrecadação para forçar e pressionar outras fontes ou de arrecadação ou de corte. E quando a gente pensa em corte, é corte de saúde, de educação, de benefício, é pensar em desvinculação de salário mínimo no orçamento. Então, era isso que o Congresso queria quando derruba o IOF e enfraquece a discussão ali e, na verdade, a articulação com o governo. Mas isso acabou gerando um sentimento nas pessoas de revolta. Por que não vai discutir uma coisa que beneficia milhões de pessoas em detrimento de uma parcela da população que não contribui com praticamente nada? Se a gente for pegar a desigualdade tributária aqui no Brasil, ela é tremenda. Não só pelos impostos indiretos, que acabam pesando mais nas menores rendas, mas quem recebe lucros e dividendos não contribui com R$1 nessa conta toda. E a população contribui. Então, por que é que não vai ser discutido isso? Eu acho que acabou acendendo, né, essa fagulha e levando essa discussão para frente porque as pessoas acharam injusto o que aconteceu. E eu acho que os memes que estão rolando agora nas redes sociais acabam mostrando um pouco desse sentimento. A gente separou alguns.
eu vou passar e aí eu já comento. Em sequência, já chamo também aí o Laranjão. Vamos lá. Aprovamos mais deputados, mas barramos imposto para rico. Porque empresário e político é que precisam de privilégios. Fala, povo escravo do trampo. Aprovado. Mais 18 deputados. Total, 531. É inacreditável. Eles riem da nossa cara como se fosse piada. A gente trabalha tanto para ver isso. É revoltante. E além desse, né, teve toda aquela composição de Hugo não se importa, né, até uma alusão aí a Hugo Mota, mostrando que sim, o povo achou a decisão ali ruim e que iria acabar sobrando, no final das contas, para o povo. E aí o Hugo Mota foi chamado de herói em jantar, né? Quando você defende o interesse daquelas pessoas, muito provavelmente você vai ser herói para elas, mas para o restante não. E aí tem até um VTzinho curto de um desses vídeos que estão rolando aí, que coloca o Odete Roitman, acho que a gente tem ele, né? Vamos colocar e aí eu já comento tudo na sequência e a gente já passa para o próximo assunto. Que absurdo, agora o Jornal Nacional defendendo o Hugo nem se importa só pra também sonegar imposto pra rico. Pois é, agora só falta a Odete Roitman deixar de ser vilã e virar heroína em defesa da novela. É isso, né? Eu acho que esse vídeo fecha bem aqui, né, esse pensamento todo e tudo isso que está rolando agora em relação à injustiça tributária que tem aqui no Brasil. Eu espero muito que isso vá para frente, que a pressão aumente. E aqui, né, a gente tem o Congresso Inimigo do Povo, que está rolando o hashtag @arrodo aí, e tem também ali toda aquela discussão em relação ao Congresso, mas eu acho que a gente precisa pensar qual Congresso que a gente está falando e por que essas coisas estão sendo faladas. É o Congresso que defende interesses específicos, é um Congresso que acaba se posicionando para a defesa desses interesses e não o interesse da população brasileira. Então, quando a gente fala de Congresso, né, a gente acaba generalizando, mas eu acho que a gente precisa falar que no final das contas, a gente entra na velha e boa luta de classes ali, de ricos e pobres, né? E quando a gente fala rico e pobre, a gente está generalizando, porque se você não detém ali os seus meios de produção, se você não detém o grande capital, se você não tem poder político-econômico, muito provavelmente você é pobre, né? Um chá de revelação social que é muito duro, mas justamente isso. Se você depende do seu trabalho, né, e da sua renda para viver, se você não consegue ficar meses ali sem a sua renda, você é pobre, né? E vai ter ali, e vai estar junto com todo mundo, embora as pessoas no Brasil queiram esse afastamento, esse distanciamento de eu não sou classe trabalhadora, eu não sou pobre. Então tem toda essa distorção e eu acho que a gente precisa colocar as coisas no lugar delas e falar que sim, é uma tensão de luta de classes lá no final, porque o privilégio vai sempre só para um lado. Agora, puxando um gancho, né, porque não é só no Brasil que isso acontece, eu vou falar rapidinho de Donald Trump, porque hoje é feriado lá, mas nem por isso estamos sem notícias de Laranjão. Então, Diego, conta pra gente o que Laranjão aprovou, o que foi aprovado lá com a sanção de Donald Trump. Pois é, Débora, parece que essa lógica do ajuste fiscal no lombo da classe trabalhadora não se restringe só aqui ao Brasil. O Donald Trump venceu mais um embate no Congresso dos Estados Unidos. O presidente conseguiu aprovar por uma margem bem apertada seu mega projeto de orçamento. Um pacote polêmico que reforça sua agenda para inclusive um possível segundo mandato. Na prática, esse pacote da maldade, como o portal do ICL gentilmente apelidou, beneficia os mais ricos e prejudica os mais pobres. A proposta turbina gastos com políticas anti-imigração e corta verbas da saúde e da assistência social. O texto provocou um racha dentro do próprio Partido Republicano, mas acabou passando com 218 votos a favor e 214 contra. O apoio veio depois de uma articulação intensa do presidente da Câmara, que virou os votos durante a madrugada. O projeto foi nomeado em inglês One Big Beautiful Bill. Em tradução livre, ficaria um único lindo projeto de lei. A Casa Branca já avisou, deu seu recado. Trump vai sancionar a lei no dia 4 de julho, em pleno feriado da independência. Débora? Que belo projeto de lei, hein, Trump, que acaba reduzindo impostos aí, não reduzindo, mas trazendo um aumento médio em dólares aí de $6.000
para quem está na extremidade mais alta da coisa e aumentando, custando 20% aí para os contribuintes mais pobres do país e colocando em risco uma série de medidas. Até a gente fez um painel, vou falar muito rapidamente dele, de quem ganha e de quem perde com isso, e a gente vai ver que a história parece que é sempre a mesma, né? Ela sempre se repete. Então, quem ganha? Investidores empresariais, ricos e certos setores como private equity, tá? Essa síntese aqui é da Bloomberg, tá sem fonte, mas vamos colocar aqui a fonte. Então, investidores empresariais, ricos e certos setores como private equity, produtores de combustíveis fósseis e contratantes de defesa estão entre os maiores vencedores do projeto de lei tributária do presidente Trump. Então, quem que vai aí ter os seus benefícios? Os produtores de combustíveis fósseis, e aí a gente vê que começa o modo campanha também já e alguns agrados a alguns setores que são muito presentes não só no discurso de Donald Trump, mas também, né, de forma geral nas suas políticas e na sua campanha anterior, né? Combustíveis fósseis estão aí para mostrar isso. E aqui a gente vê, né, que vai aumentar também recurso para militar, né, para a parte militar, gastos militares dos Estados Unidos e da imigração, do ICE, por exemplo. Então, a gente vê que é um aumento ali de gastos para privilegiar também alguns setores da economia e alguns setores mais ricos e apoiadores também de Donald Trump, em detrimento de cortes onde, né, no social, né, pode colocar em risco o sistema de saúde, pode colocar em risco o sistema de saúde dos Estados Unidos, que é o Medicare, não é nosso SUS aqui, todo mundo sabe. Mas também ali o projeto que coloca a comida no prato das pessoas mais vulneráveis nos Estados Unidos também vai sofrer cortes e pode tirar um monte de gente do recebimento. Então a gente vê que a história se repete. Aí quem perdeu, né? É o que eu estava falando. Americanos de baixa renda, universidade de elites, imigrantes estão entre os mais afetados pelos pacotes. E a gente vê que são 3 pontos aí que normalmente têm atritos com Donald Trump, né? Universidade de elite, americanos de baixa renda, ele está pouco ligando, e imigrantes que são colocados como inimigos para Donald Trump. Então, a gente vê que esses são os alvos dessa política. Além disso, a gente tem... Vamos lá. Além disso, a gente tem, porque é muita coisa, né? O Medicaid, né? Os cupons de alimentação, que eu falei que eu coloco ali o prato na mesa de muitos americanos também, impostos sobre dotações universitárias e restrições em créditos fiscais para prêmios de cobertura de saúde. Outros perdedores incluem indústria de energia renovável, que Donald Trump também está pouco ligando, empresas de tecnologia, aí vocês podem perguntar, mas eles não financiaram? E foi uma pergunta que Diego fez para mim lá na redação. Eles não financiaram, não estavam ali participando do Trump? Como é que eles perderam nessa? Foi uma lei, né, um outro projeto de lei envolvendo a IA, que acaba deixando as empresas de tecnologia fora de alguns financiamentos. Então, eles acabaram perdendo por aí. Fabricantes de veículos elétricos e jogadores que enfrentam créditos fiscais revogados, deduções, impostos sobre remessas e ganhos. Aqui é mais geral. Mas aí a gente vê também alguns pontos de atrito, né? Elétricos, vamos favorecer o combustível fóssil. Então a gente vê que é mais uma medida alinhada ao discurso de Trump e que deve sim cortar social, deve colocar ali, aumentar a desigualdade nos Estados Unidos. Para quem não sabe, existe desigualdade nos Estados Unidos, ela não é pequena, e favorecer aí os setores de apoio ao presidente. Agora, eu vou dar um último recado para vocês, que é para vocês visitarem a nossa lojinha, o souicl.com.br. Está cheio de novidade legal, tem camiseta, tem livro, tem caneca, tem um monte de itens aí que também ajudam aqui o nosso jornalismo, e vocês ficam com a cara aqui do ICL, com as nossas lindas camisetas, né? Para quem já viu os comerciais, sabe que a gente veste mesmo a camisa por aqui. E vocês podem vestir a nossa camisa também. Agora entrego para o Rolê ICL, nossos vizinhos de cima já estão prontos para receber vocês. Nada melhor do que dar rolê na sexta-feira. Então vocês estão em mais que excelente companhia. Eu me despeço. Segunda-feira eu estou de volta. Um beijão e até lá. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava:
Bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar do conhecimento, o conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você, livros a mancheia, livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros a mancheia. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7h, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.